muito difícil. Então, o movimento das mulheres, os clubes de mães, com a luta das creches, a luta por escola, o movimento contra a carestia, por aí, por esse trabalho no bairro, a gente foi descobrindo os companheiros das fábricas. Foi esses companheiros que formaram os pequenos núcleos, que depois, em 78, vai dar toda a estrutura, toda a base para as grandes greves aqui em São Paulo, pelo menos na zona sul aqui da cidade, né? Onde tinha fábricas como Vilares, como Caterpillar, MWM, Metal Leve, em todas elas tinha um grupo que nasceu desses movimentos da zona sul, né? Das mulheres. Então as mulheres tiveram um papel muito grande nesse processo de construção da organização dos trabalhadores e das greves que vieram no final da década de 70. Então é isso, só para... Acho que era isso que a banda estava querendo. Não, eu queria isso, mas eu queria que você falasse do Otaviani. Ah, sim. Na época do falecimento do professor Otaviani, aqui da USP, houve uma homenagem a ele ali no auditório da Geografia, que era ali na frente, não era aqui nesse espaço, e infelizmente não deu para comparecer ninguém do movimento para poder homenageá-lo, né? Porque ele foi uma das pessoas que participaram da universidade, o Suplicy, o outro, né? Que participaram, que ajudaram a formar tentando explicar para as pessoas por que o custo de vida sobe, por que a situação era daquele jeito. Então, o professor Otaviani foi uma das pessoas que estiveram e ajudando na construção desse movimento, né? Então, acho que seria muito justo que a gente homenageasse, né? Então, não deu para ser na época, então que seja hoje, né? Que seja agora. Muito obrigado. Obrigada, Nelson. Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente pode fazer algumas perguntas, passar para a mesa. Padre Luiz. Alguém quer falar? Padre Luiz. Deixa as pessoas falarem. Questa qui è una desculpa. La realidade, no momento, possa caminhar sem isso. Claro, em todo caso, aqui se chegou a 81, depois eu chego a 87, para 88, estou aqui ainda, apesar dos pesados. Muita gente quis me matar, mas acho que era um cadáver meio quente demais, então me pouparam a vida na repressão política. Em primeiro lugar, queria agradecer a todos vocês, eu falo o nome, tudo que vocês falaram, mas muito mais aquilo que vocês fizeram e aquilo que continuam fazendo hoje em dia para que este mundo seja um mundo melhor, um mundo de Deus. Muito obrigado a vocês. Obrigado também a muitíssima gente, logicamente, que não estão aqui, do qual às vezes nem hoje sabem. E nesse sentido eu queria falar uma palavrinha só com a Lúcia. Vai dizer duas coisas. Primeiro, sobre a relação do homem com a mulher, e outro sobre a relação da fé e o compromisso. Só dois exemplos acontecidos na área. Poderia falar, Lúcia? Os homens, o casal se chamava... Como é o nome do casal? Boa noite, meu nome é Lúcia também. Participei bastante desse
movimento que foi citado, eu queria acrescentar uma pequena coisinha, que eu não sei, que na época ia surgindo as comunidades e cada comunidade tinha o seu clube de mães. E nessas comunidades também a gente participava e a gente ia descobrindo valores também com aquelas pessoas que muitas vezes simples, como a dona Maria José falou, às vezes analfabetas, mas tinha uma sabedoria que dava tanta força, tanta alegria para a gente, que a gente voltava para as nossas casas bem assim, animados e com esperança de um mundo melhor. Então, foram duas pessoas que me marcaram muito na minha caminhada. Primeiro, foi citado até o nome dela, a Odete, a Dona Lídia. A Dona Lídia era uma portuguesa, casada com um português, mas assim, de uma consciência, de uma santidade imensa. Ela participava muito dos movimentos da igreja e tudo. E o esposo dela disse assim: Lídia, a partir de hoje você vai escolher ou esse trabalho com comunidade, com igreja, ou a mim, ou o casamento. Ela pensou e disse assim: eu quero os dois, o casamento e os movimentos, tudo aquilo que eu acredito, a igreja. Aí o seu Manuel construiu um galpão na casa dela e ela passou, claro, a trabalhar mais ainda, porque começou a dar corte e costura, catequese, um monte de coisa, e continuou com o casamento. E outra, foi um belíssimo sindicalista, a gente conhecia, todo mundo aqui acho que conhece eles, mais antigo, o Chico Viola, que quando nós começamos a trabalhar com esse movimento, ele trabalhava. Aí ele um dia se virou e disse para mim: engraçado, as pessoas vão para a igreja, para os trabalhos, através da igreja. Eu fui o contrário. Eu vou para a igreja, para o evangelho, viver realmente aquilo que aquele revolucionário pregou há 2000 anos atrás, através do trabalho com a comunidade. Então, eu achei isso muito importante. Ele era sindicalista e participava ativamente de tudo. Dava força às mulheres, à comunidade e ao sindicato. E também, última, fazer igual Cecília, mais uma. E uma vez, eu muito jovem, cheguei aqui em 73, 74, achei esquisito esse trabalho, como fazer, mas que tipo de religião é essa? Aí perguntei para uma pessoa: fulano, para você o que é amor? Essa pessoa que está aqui presente respondeu para mim: amor é não explorar o outro e não deixar ser explorado. E eu digo, essas duas palavras serviram de alicerce para a minha vida e para os meus filhos. Muito obrigada. Eu penso que a coisa mais importante na área lá era trabalhar juntos. Ninguém era dono de ninguém, mas todos nós colaborávamos. E tinha uma lei pela coordenação geral da paróquia, das comunidades, que dizia o seguinte: primeiro, pode participar da coordenação só quem mora na área. Não pode vir alguém de fora para coordenar, aqui não. Aqui só quem mora na área. Segundo, aquele que se não está acostumado a fazer juntos e juntas. Terceiro, que a linguagem seja popular. Não vir aqui fazer discurso, não se sabe de onde, que ninguém entende nada, tem que ser do povo. Esta foi a coordenação.
né, que foi feito em geral sem tratado. Em todas as coordenações se tinha presente o problema público. O Dom Paulo Evaristo um dia foi na reunião em Vila Remo, representante de comunidades, entre as quais Jacira, que depois virou paróquia, e disse lá: olha, aqui tem um padre, só a comunidade tem um monte, portanto tem que ter, vocês têm que trabalhar, têm que fazer coisas, mexer-se. E o cara que se chamava Antônio, negro, de Jacira, ele disse que o padre nos dê cobertura que nós faz, como fala o povo. Nos dê cobertura que nós faz. Se eu não tinha esta ideia antes, comecei a ter depois, já tinha antes, porque o movimento comunitário vem de Juí, do Rio Grande do Sul, em 1961, né? Está bem de longe o movimento comunitário, não é isso? Até seria interessante renovar a Universidade de Juí, na Serra Gaúcha, onde que fiz também faculdade, né? Para que não diga que o padre não sabe que fazer outra coisa, né? Não? Em vez de ser só professor, também tem direito a ser diretor da escola também. Nunca fiz porque sendo padre chega, né? Não precisa mais nada, daquele jeito. Então, o Dom Paulo Evaristo escreveu durante a semana. Esta semana eu ouvi falar a sabedoria popular, que se chamava Antônio, que disse que o padre nos dê cobertura. E o resto fazemos nós. Este era o meu trabalho, a cobertura. Se tem reunião, como é que se chama lá, de custo de vida, o padre não está lá na frente, não. O padre está lá rodando, vendo a segurança, vendo não sei de que, etc. Eles fazem melhor que a gente. E se não é melhor que a gente, se aprende a ser. Se aprende fazendo, não fazendo por ninguém. Fazendo isso. E termino dizendo o seguinte: esperança. Eu acho que esta noite um pouco de esperança penso que tenha mais dentro do nosso coração, de nós, no meu também, acho que vocês também. E na política é pior dos piores, mas aconteceu isso já antes, muitos anos, na igreja, né? Aquilo que era a igreja daquele tempo, né? Hoje quase não se conhece mais, nem eu conheço, vou só um jardinagem porque é mais parecido, né? Mais difícil. Porém, mas a todo ponto tem um milagre que se chama Papa Francisco, que ali se gente de Porto Alegre, que já naquele tempo eram, e são ainda, luteranos, e que alguém disse para ele: continuem luteranos, mas ajudem a igreja luterana a ser do pobre da justiça, né? Continuam. Estes estão escrevendo, dizendo, o que nós fazíamos 50 anos atrás, o Papa Francisco está fazendo hoje. Então, tenhamos esperança. Até o Francisco pode sair de qualquer lugar. Muito obrigado. Alguém mais quer falar? Eu posso falar alto. Tá bom. Eu queria que as senhoras falassem sobre o santo. A gente não sabe quem é o santo. Santo Dias. Santo Dias, isso. Vamos fazer mais algumas perguntas? Lá no fundo. Pode falar. Boa noite, eu me chamo Mariana e eu faço Ciências Sociais na Unesp de Araraquara. E o meu tema de monografia é sobre os jornais feministas da ditadura. O Brasil Mulher e Nós Mulheres. Eu queria saber se vocês tiveram algum contato com esses jornais em algum momento. Simone, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre, na verdade falassem sobre duas estratégias políticas do movimento. Uma que foram as cartas que vocês escreveram para as autoridades, que eu acho que muita gente não conhece, e tem inclusive na exposição uma carta de 75,
E a segunda estratégia política, que foi o abaixo-assinado, que vocês também fizeram em pelo menos 2 oportunidades. Então, da onde veio a ideia? O que foi essa estratégia? Tem mais alguma pergunta para a gente fechar essa? Tem mais 2, pelo menos. Vamos passar para a mesa e depois a gente faz essas outras 2? Pode ser? Só para fazer um parênteses, eu não sei se eu comentei no início, a Simone é professora aqui do departamento e ela também participou e foi muito importante para que esse evento acontecesse. Olha, eu não sei por onde eu começar. Ah, tá. Falar de santo é fácil. Falar de santo, né, gente? Não é fácil, é difícil falar de um santo. Mas ele não era muito santo, não. Ele era meio diabo porque é tanto que mataram ele, né? Mas o Santo Dias era uma pessoa que veio do interior, era um trabalhador rural, depois trabalhava em fazenda, depois veio para São Paulo, porque foi expulso da fazenda, porque começou a exigir os direitos lá com os trabalhadores. O Santo foi um dos organizadores na fazenda. Essa época ele tinha 17 anos. E o fazendeiro expulsou o pai, a mãe, ele, todo mundo. Ninguém podia nem entrar mais na propriedade da fazenda, porque ele era uma pessoa não benquista na fazenda, né? E aí ele foi trabalhar de boia fria, trabalhou uns meses, depois veio para São Paulo. Isso foi em 1964, na época no golpe, né? E aí ele foi trabalhar na Metal Leve. Lá na Metal Leve ele entrou já no sindicato, começou a participar, mas depois disso, com todo o envolvimento, a participação, começou a ser perseguido, né? Não podia mais ficar em fábrica nenhuma, porque era uma pessoa que organizava dentro das fábricas, como Nelson, como tantos outros, né? Só que o Santo era uma pessoa assim, muito calada, mas ele tinha uma força muito grande na organização. Então ele era uma liderança, não só no sindicato, mas na periferia, na igreja, nas famílias, nos grupos. Então o Santo era uma pessoa que ele tinha uma facilidade para articular, para levar as pessoas, assim, ele tinha um jeito de crente, sabe? Ele andava sempre com uma Bíblia debaixo do braço, mas essa Bíblia estava sempre com um panfleto de dentro para passar, para fazer convocação. Então, quem olhava aquele homem lá com a camisa de manga comprida e com a Bíblia, falava, isso aí é o evangélico, mas era evangélico meio desviado. Mas com isso ele conseguiu fazer muito trabalho, muita organização, né? E assim, ser candidato a vice-presidente do Sindicato de São Paulo. Ganharam, mas não levaram. O Nelson sabe isso, todos que estavam naquela época sabem que a organização era muito forte. Wanda, no dia que o Santo morreu, dormiu na minha casa, né? Wanda é cria do Santo Dias, né? Claro que é da Maria José, mas o Santo Dias também. Mas o Santo, assim, ele tinha uma influência muito grande, era uma pessoa calada, mas era uma pessoa muito séria. Padre Luiz que sabe, que conheceu. Então, não só eles, a Cecília, Odete. Então, ele era uma pessoa, gente, que eu acho que assim, era uma liderança que quem olhava não dava nada, mas quando começava a conversar, sabia o tanto de compromisso e de conhecimento. Tanto o Nelson como gente de partido iam lá em casa para conversar. O Santo e o Nelson, quantas noites eles ficaram conversando, eu ia dormir, eles ficavam lá, sabe? Tinha muita gente que ia lá e trocava ideia. E ele era muito também, assim, puxado para ir para partidos. Não que, eu acho que como ele era uma pessoa que tinha um conhecimento e uma participação
E assim, tanto na comunidade, como no sindicato, como na fábrica, o que aquele homem fez, né, tanto na lista negra, ele estava sempre marcado. Mas era uma pessoa que não era por ser meu marido, tanto foi assassinado, e hoje ainda se fala do Santo Dias. Tem muita coisa que eu teria que falar, né? E foi meu marido, meu amor, e meu pai e meus filhos, minhas netas estão aqui hoje, né? Então eu acho que é assim que a gente fica feliz de saber que o que ele fez não morreu. E o santo vai estar presente ainda na luta do povo brasileiro. Obrigada. Ainda tem tempo de... Só para completar rapidinho, é porque assim, eu acho que eu acredito que o rapaz perguntou um pouco também sem conhecer toda a história, né? O Santo Dias, ele foi assassinado na greve dos metalúrgicos de São Paulo em 1979, pela Polícia Militar, em plena ditadura militar. Isso é importante, que eu acho que talvez eles não saibam disso. Santa Amaro, em frente à Fábrica Silvânia, em 30 de outubro de 1979, ele foi assassinado num piquete de greve. Tá? A gente estava participando dessa greve, eu também estava, o Nelson também estava, Cecília, bom, acho que muita gente por aqui teve um envolvimento. A Cecília estava presa. A Cecília estava presa. Então é isso, só para vocês saberem, os mais jovens, que por isso a gente fala em santo o tempo todo, porque ele virou meio que um símbolo da nossa resistência, da nossa luta desse período, tá? É bom. Assim, a Ana Clara está pedindo para eu falar aqui que até hoje a gente vai em frente à fábrica, todo 30 de outubro, para fazer a memória do santo. Aí, no dia da morte, foi pichado lá a antiga rua Pararibéia, nem sei se ainda é, e foram escritos dizeres, aqui foi assassinado o Santo Dia da Silva, data pela Polícia Militar, né, na época do governo Paulo Maluf, então governador, e ditadura militar, e a gente todo ano, a gente vai sempre um grupo de pessoas, tem ano que vai mais, tem ano que vai menos, mas sempre vai lá, refazer a pichação, faz uma celebração e depois vai até o cemitério Campo Grande, que é onde ele está enterrado, e aí faz uma celebração, ou uma missa, sempre... E vai fazer 39 anos, ou seja, a maioria de vocês nem tinha sonhado em nascer ainda. É bom lembrar também que Santo Dias era um companheirão. Ótimo pai, ótimo esposo, ótimo companheiro, ótimo compadre. E quantas vezes que a gente ia fazer a reunião das mulheres lá na Ana, que às vezes nossas reuniões eram itinerantes, né? Iam cada dia num lugar, e a gente ia fazer reunião na Ana, e ele que fazia o cafezinho, ele fazia uma caipirinha, então ele era ótimo. Ele tem que estar na nossa lembrança sempre. Por isso que lá, toda vez que a gente vai, companheiro santo, você está presente no coração do povo, na voz de nossa gente. Aí vai por aí. E a gente está sempre lembrando do santo com carinho e com saudade. Nessa época ele tinha 37 anos. Eu acho que o santo também é um símbolo para todos que tomam pela justiça, né? Então não é só o santo hoje. Quando nós celebramos, eu sempre também vou nessa celebração lá em frente da antiga fábrica, porque hoje tem um conjunto de prédios construídos no lugar da fábrica. Mesmo assim, nós vamos e depois a gente vai no cemitério, no túmulo dele, né? Então, o santo, ele representa todos os operários, todas as pessoas que sofrem, que passam por injustiça, que sofrem violência, porque ele também sofreu violência, né? Mataram ele assim, em costas, né? E o santo, eu conhecia bem, né? E o santo era assim, uma pessoa que sabia dialogar com diversos grupos. Mas ele tinha a convicção dele, né? Ele não é que ele tinha essa capacidade. E isso eu falo, ele era muito querido. Gente que concordava com ele, que discordava, mas ele tinha um jeito, e a Ana disse que ele era sério no trabalho, mas ele sempre tinha um riso tão bonito, um sorriso, né? Sempre a gente encontrava ele
com um sorriso muito bonito. Então ele era uma pessoa assim integrada, né? E essas pessoas assim, às vezes, não tem lugar nesse mundo, né? Como nós vivemos. Acho que eu podia falar do jornal. Dos jornais, não. E da pergunta também da Simone dos questionários? Não, primeiro do jornal. Fala do jornal primeiro, para misturar. Eu acho que os jornais era a nossa força, porque a imprensa toda não tinha muito, a gente não tinha liberdade de imprensa. E esses jornais nos facilitavam a publicar, a divulgar, a estar junto com a gente. Então, todos esses jornais, que eram os jornais de esquerda, como se dizia, eram jornais que nos facilitavam e que divulgavam nossos trabalhos. E também... Como denunciavam. Sim, eram uns jornais, assim, e era um jornal feminino, muitos, né? Eram jornais, como eu disse, que eram jornais aqui, das mulheres, né? Então a gente tinha muito contato, estava muito próximo e eles nos ajudavam muito em todo o trabalho, né? E também, aí eu não sei, agora a gente falando das cartas dos abaixo-assinados. Como foi dito aqui, que tudo era feito assim, nada era feito com só um grupinho. A gente tinha a coordenação, então a gente levava para os grupos, que não era um, eram muitos grupos, e também, como era envolvido, também já era envolvido grupo do sindicato, era grupo de sociedade de amigos, grupos de mães, grupo da igreja, grupo de reivindicações. E cada grupo desse trazia as suas reivindicações e as suas decisões que seria colocado nas cartas, nos abaixo-assinados, e tudo isso era discutido junto, gente. Nada era decidido por uma pessoa, mas quanto mais gente se envolvia e era discutido, mais a gente aumentava o número de pessoas